A Bíblia fala que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, devemos louvar o Senhor em todos os momentos. Nos momentos ruins, nos momentos de alegria. Em todos os momentos nós devemos louvar ao Senhor. Então, por isso, nós vamos louvar a Deus, tá certo? Vamos louvar! Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho no coração um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho no coração um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Glória a Deus! Glória ao Senhor! Crianças, todo mundo sabe que existe o mal e o bem, certo? E os dois, eles vão bater na porta do nosso coração. Mas nós não podemos deixar que o mal entre, por isso nós não podemos abrir a porta para ele. E sim para Jesus. Jesus, ele quer fazer morada dentro do seu coração. Então, quando o Senhor bater a porta, ó, você vai fazer o quê? Abrir. Então, vamos cantar pra gente memorizar, tá certo? Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem me morar. Sim, Senhor, ó, vem me morar. Quando alguém nos faz uma promessa, é muito bom quando ela cumpre a promessa. Se a sua mamãe diz, vou fazer um bolo, você já fica esperando o momento de comer aquele bolo delicioso. Às vezes pode acontecer alguma coisa que impede da pessoa cumprir com o que prometeu. Mas existe alguém que não falha em sua promessa. Tudo que ele promete, ele cumpre. Você sabe de quem eu estou falando? De Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, nos prova isso. Hoje vamos aprender um versículo que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 3 e 4. Esta foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à cidade de Corinto. Vamos ler o capítulo, que é o maior número, 15, e os versículos 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Vamos agora ler no cartaz. Vamos começar com o endereço do versículo, lemos o versículo e depois o endereço novamente. Vamos lá? 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados,
segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo é o prometido de Deus. Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo morrer pelos nossos pecados. Ele não morreu porque ele pecou. Jesus é perfeito, é santo. Ele nunca cometeu pecado. Ele morreu pelos pecados do mundo, segundo as Escrituras. Você sabia que não era surpresa para Deus a morte de Jesus? Deus já havia prometido que enviaria o Salvador. Foi sepultado e ressuscitou. Jesus foi colocado em uma cruz e quando ele morreu, ele foi retirado e foi sepultado. Mas esse versículo também nos mostra que ele ressuscitou. Jesus, antes de morrer, ele havia feito a promessa de que ele voltaria a viver. E ele cumpriu com sua promessa, segundo as Escrituras. Tudo isso havia sido anunciado antes mesmo de acontecer. Agora vamos para a memorização do versículo. Vamos fazer dessa forma. Quando falarmos o endereço do versículo, vamos fazer assim com as mãos, como se estivéssemos com a Bíblia aberta. Cristo, vamos apontar para cima. Morreu pelos nossos pecados. Você pode fazer assim com o dedinho, como o símbolo da cruz. Vamos lá? 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Agora, a gente pode fazer assim. Quando a gente falar segundo as Escrituras, vamos colocar nossas mãozinhas assim, como se fosse a Bíblia aberta. Vamos lá? Vocês conseguem? Vamos lá. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Agora, nós podemos fazer assim. Quando falarmos a palavra foi sepultado, a gente coloca uma mãozinha sobre a outra. Vamos lá? 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Agora, o que vocês acham da gente, quando falar e ressuscitou, fazermos assim com as mãos? Vamos sentar? 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Vamos agora tentar falar, quando recitarmos essa palavra terceiro e a palavra dia. Vamos fazer assim com as mãos, os dedinhos. Vamos lá? 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos falar novamente, terminando o versículo com as mãozinhas fechadas, com o símbolo da Bíblia. Vamos lá? 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Muito bem.
crianças, a história que vamos conhecer hoje se chama O Picolé Roubado. Imagine, em uma manhã de sábado, 3 colegas combinaram brincar. Esse é o Daniel, esse é o Rodrigo e esse é o Sérgio. Daniel e Rodrigo são melhores amigos. O Sérgio convidou eles pela primeira vez para brincar na casa deles. Foi um sábado muito divertido. Eles brincaram muito. Só que de repente aconteceu algo estranho. O Sérgio chamou os meninos para o quarto dele e disse que ia fechar a porta para que a mãe dele não ouvisse o que eles iam falar ali. Daniel ficou meio desconfiado, sem entender por que a mãe dele não poderia ouvir, mas ele prestou atenção. E o Sérgio falou: vou montar um clube. Isso mesmo, vou montar um clube, mas para fazer parte desse clube, vocês precisam fazer algo. Vocês precisam roubar. Tá vendo esse chocolate aqui? Eu peguei na venda da Dona Ana. Foi muito fácil. Enquanto ela passava o troco do chocolate que eu paguei, eu peguei esse. Na verdade, eu roubei esse. Então, vocês também têm que provar que são corajosos e têm que fazer algo assim. Qualquer coisa, roubar qualquer coisa. O Daniel, então, ele começou a pensar. Por que o Sérgio fez isso? E falou: roubar, eu não vou fazer parte desse clube. Eu não vou ser membro desse clube nem por 1 milhão. Roubar é algo errado. Não podemos roubar. Rodrigo ficou pensativo. Ele pensou e até tomou uma decisão. E disse assim: mas quer saber? Não deve ser tão mal. É só um chocolate. É muito baratinho. Nem vai perceber. Ninguém vai perceber. Não é como roubar um banco, por exemplo. Daniel disse assim: isso não agrada a Deus. Isso é algo que é errado. Não podemos roubar. Isso porque Daniel já tinha entregado seu coração a Jesus. Ele conhecia Deus e conhecia a palavra de Deus. E ele sabia que roubar é pecado. É um pecado contra Deus. Mas Rodrigo insistiu e disse: espere 1 minutinho que eu vou aqui. Eu volto já. Daniel, então, estava muito triste em seu coração. Ele começou a orar. E ele orou pedindo a Deus para mostrar de que forma ele poderia apresentar Jesus aos amigos Rodrigo e Sérgio. De que forma ele poderia mostrar que Jesus pagou um alto preço pelos pecados deles. E que roubar é um pecado contra Deus. Então, ele estava se sentindo tão mal ali que ele pensou: eu vou para casa. Só que o Sérgio pegou ele pela roupa e disse: você não vai sair daqui, espere o Rodrigo chegar. Como o Sérgio era maior do que ele então ficou quieto e esperou. De repente, não demorou muito, o Rodrigo chegou e ele, rápido, suando, todo agitado, disse: eu consegui, tá vendo esse picolé? Eu comprei um e quando o sorveteiro estava passando o troco, eu peguei esse. Foi muito fácil demais. Olha só. Então, Daniel estava muito triste por ver que o amigo fez isso. Ele queria que os amigos entendessem que isso era errado. Rodrigo e Sérgio começou a saborear o sorvete e nem percebeu que o Daniel saiu dali. Daniel foi para casa e então ele se sentou na escada da sua varanda, da entrada da casa. Ele ficou pensativo, orando e pedindo a Deus para ajudá-lo a mostrar aos amigos que aquilo era pecado. Então Rodrigo chegou desconfiado e se sentou perto do Daniel. E ele disse assim: Daniel, quer saber? Eu entendo
que o que eu fiz não é uma coisa legal, mas foi só um chocolate. Foi só um chocolate. E Daniel disse assim, não é por isso, não é pelo valor. A Bíblia diz que roubar é um pecado contra Deus. E nós precisamos entender isso e fazer o que é certo. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer Jesus e entender que Ele, na cruz, morreu e pagou um preço alto, um preço de sangue, para perdoar os meus pecados e os seus pecados, o pecado de toda a humanidade. Rodrigo então disse, quer saber? Eu queria conhecer mais sobre Jesus. Eu lembro que fui apenas 2 vezes para a escola bíblica dominical com você, mas o meu pai não quer ir comigo. Ele diz que no domingo ele vai descansar ou vai pescar e nunca tem tempo de ir à igreja. Ele falou também que igreja é lugar de velho, é uma religião de velho. Então Daniel disse, não, eu aprendi, a Bíblia diz que ser cristão é mais do que uma religião. Ser cristão é reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, entregar sua vida a Ele, entender que Jesus é Deus e Ele é o Criador de todas as coisas. E Deus enviou Jesus para pagar um alto preço pelos nossos pecados. Então, Rodrigo começou a pensar, mas por que Jesus fez isso por mim? Eu nem o conheço. Por que ele fez isso por mim? Então, quando Daniel pensou em responder, logo a mãe dele saiu pela porta e chamou os meninos para almoçar. Naquele dia, o Rodrigo ia almoçar junto com Daniel porque a mamãe dele estava muito ocupada. Então, ele ficou feliz porque estava na casa do amigo e disse, sabe, Daniel, eu gosto muito de estar aqui na sua casa. Seus pais são tão legais, eles conversam, são tão companheiros. Lá em casa, eu, apesar de ter uma casa grande, muitos brinquedos, videogame, uma televisão grande, mas os meus pais, eles estão sempre ocupados, eles nunca param para me dar atenção. Eu nunca brinco com eles também. É tão legal, eu gosto tanto dos seus pais e é tão legal ficar aqui. Então, eles começaram a se preparar para almoçar e Daniel já estava pensando de que forma ele ia apresentar Jesus ao seu amigo Rodrigo. Então, eles se prepararam para se sentar à mesa e o pai de Daniel, o seu José, a dona Laura e a irmãzinha dele, a Mônica, estavam ali junto com eles à mesa. E o pai de Daniel fez uma oração. A oração dele foi a seguinte: querido Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo alimento, pela vida, porque o Senhor entregou o seu único filho e Jesus pagou um alto preço por nossos pecados. Ele levou sobre ele o castigo que era nosso. Nós não merecíamos ser perdoados, mas o amor de Deus nos garantia esse perdão. Muito obrigada. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Naquele momento, após a oração, Daniel ficou pensando naquela oração que o pai dele tinha feito. Realmente, Jesus tinha feito um sacrifício, um alto preço ele pagou pelos nossos pecados. Então, ele pediu a Deus em seu coração novamente para mostrar de que forma o amigo dele, Rodrigo, poderia entender isso. De repente, um sinalzinho foi escutado pela janela e o pai de Daniel logo falou: eu sou um sorveteiro, hoje ele está trabalhando bastante. Então, quando Daniel percebeu que lá fora o sorveteiro estava passando, ele saiu da mesa rapidamente. Esperem, esperem! E foi correndo para lá. Em
ninguém entendeu por que ele fez isso. Mas pouco tempo depois ele voltou e explicou aos pais: desculpem, porque eu não pedi licença para sair da mesa, mas eu precisava resolver algo muito importante, tinha que ser agora. Sabe, eu tive que pagar uma dívida, um amigo devia um picolé, devia ao sorveteiro um picolé, e eu fui pagar essa dívida. Eu queria, na verdade, mostrar para esse amigo que da mesma forma, Jesus pagou para nos perdoar e nos purificar do nosso pecado. Então, o pai de Daniel ficou muito orgulhoso com o filho e disse: não é verdade, Daniel, isso é só uma amostra, só uma demonstração do amor de Deus, de Jesus, do sacrifício dele por nós. Ele pagou um alto preço. Então Rodrigo começou a chorar e disse: fui eu que sou esse amigo que roubei um picolé, eu não paguei, eu roubei, foi eu. Então o pai de Daniel falou: você pode agora, se está, pedir ao Senhor para te perdoar. Eu estou arrependido do que eu fiz. Então, seu José disse para Rodrigo baixar a cabeça e fazer uma oração pedindo a Deus para perdoar os pecados dele, não só por ele ter roubado o picolé, mas todos os pecados que ele estava cometendo. Então, o Rodrigo fez essa oração e, além de pedir perdão, ele convidou Jesus para morar em seu coração, porque ele agora queria viver uma vida que agradasse a Deus. Dessa forma, ele orou. E então, o amigo Daniel ficou muito alegre por ver o seu amigo reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, aquele que pagou um alto preço por nós. Então, logo após a oração, eles comeram e estavam muito alegres. E nesse momento, o Rodrigo falou: eu estou muito feliz após fazer essa oração. Eu estou salvo. Jesus me salvou. Eu creio em Jesus como meu Salvador. Então, Rodrigo disse: sabe, Daniel, eu preciso ver esse sorveteiro, eu preciso contar a ele o que eu fiz e eu preciso mostrar Jesus a ele. Quando eu tiver a oportunidade, eu também vou na casa do Sérgio para mostrar que Jesus também morreu na cruz por ele. Obrigada, meu amigo, porque você pagou pelo sorvete, pagou a dívida que era minha. E eu agradeço porque todas as vezes que eu ver um sorvete, todas as vezes que eu ver um picolé, eu vou me lembrar do sacrifício de Jesus, eu vou me lembrar do preço alto que ele pagou para me perdoar os pecados. Então, Daniel estava muito contente, ele estava muito feliz por ver o amigo dele tão alegre e entendendo que se nós buscarmos ao Senhor, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa. Eles ficaram muito alegres por isso. Sabe, crianças, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que buscar, clamar por socorro será salvo. Se você crê nisso, você pode hoje convidar Jesus para morar em seu coração. Mas se você já tem Jesus morando em seu coração, você pode dar testemunho dele aos seus amigos. Fale de Jesus aos seus amigos. Você agiria como Daniel, não aceitando a condição de ser membro daquele clube, porque isso ia desagradar a Deus? Vamos pensar nisso e buscar viver uma vida que agrade ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pelo teu amor. Obrigada porque o Senhor veio ao mundo
e pagou um preço alto pelos nossos pecados. Nós te agradecemos porque aprendemos mais do Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Crianças, um beijo, um abraço. Deus abençoe vocês. Tchau. Tia Jéssica, você sabia que eu tô muito alegre? É mesmo, tia Pri? Conta pra gente por quê, então. Eu vou contar. Presta atenção. Estou alegre. Porque estás alegre. Estou alegre. Conta-me por quê. Estou alegre. Porque estás alegre, por isso eu quero já saber. Estou alegre. Porque estás alegre. Estou alegre. Conta-me por quê. Estou alegre. Porque estás alegre, por isso eu quero já saber. Vou contar-lhe. Pode contar-me a razão de estar alegre assim. Pá, para, pá, pá, pá. Jesus Cristo me salvou e também me transformou, por isso que alegre estou. Vou contar-lhe. Pode contar-me a razão de estar alegre assim. Pá, para, pá, pá, pá. Jesus Cristo me salvou e também me transformou, por isso que alegre estou. Por isso que alegre estou. É só você se entregar a Jesus e você vai ficar alegre também. Amém!